Às margens do rio Jequitinhonha, Cerro é uma cidade tipicamente pitoresca situada no centro-noroeste de Minas Gerais, na região central da Serra do Espinhaço. Com pouco mais de 20 mil habitantes e rodeado por serras, morros, rios e cachoeiras, Cerro remonta 3 séculos de história e abriga um dos mais ricos patrimônios cultural do estado de Minas Gerais, tornando-se assim o centro das atenções dos visitantes. Com características setecentistas, a cidade se tornou o primeiro município brasileiro a ter seu conjunto arquitetônico e urbanístico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1938. Mas para conhecer Cerro é preciso dar um mergulho no passado. A sua origem data o ano de 1702, com a chegada dos bandeirantes na ânsia desenfreada pela exploração do ouro e diamantes abundantes no solo da região. Até então, as Minas era conhecida apenas por Ivituruí, atribuído pelos índios botocudos, que na sua língua tupi-guarani significa Cerro Frio, nome que dá ênfase ao denso nevoeiro de ventos fortes e constantes que cobrem toda a cabeceira serrania, intensificando assim as baixas temperaturas em boa parte das estações. Primeiro hasteou a bandeira nas terras do ouro foi o senhor Antônio Soares Ferreira. Porém, muitos outros aventureiros atraídos pela abundante fortuna presente no solo da região vieram competir o local. Foi então que em 1911 elegeram um sargento-mor chamado Lourenço Carlos Mascarenhas para colocar ordem e justiça nas Minas. Com o sucesso e crescimento do empreendimento em 1714, o arraial foi elevado ao título de vila, com o nobre nome de Vila do Príncipe. E somente em março de 1838 é que a vila foi elevada à cidade, com o singelo nome de Cerro, que prevalece até hoje. A riqueza dessa pequena cidade não se restringe apenas pela matéria-prima suntuosa extraída do solo, mas no conjunto de um precioso patrimônio cultural, gastronômico e religioso. E é por isso que Cerro se tornou também um importante e prestigioso ponto turístico da Estrada Real, que preserva a herança cheia de histórias e memórias narradas e conservadas por mais de 300 anos. E é aqui que continuamos a nossa incrível viagem pela Estrada Real, a maior e mais imponente rota turística de valorização da identidade cultural e patrimonial do nosso país. Estamos na cidade de Cerro e começamos este circuito turístico em grande estilo. Admirável pela sua incrível história que predomina e ao mesmo tempo com originalidade de sua identidade, Cerro interrompe a modernidade para dar lugar às curiosas e ricas narrativas impressas na linha do tempo. A religião tem um papel fundamental para a construção dessa narrativa. 80% da população são católicos, e isso se deve ao fato de tantas igrejas comporem um cenário religioso na cidade de Cerro. A fé não é o único ingrediente necessário para conhecer a cidade.
Por causa da sua composição morfológica tipicamente acidentada e de repetitivos morros salientes, é preciso também muita intrepidez para vencer as inúmeras ladeiras de estreitas ruas irregulares. Mas nada disso pode inibir um turista que cultiva a beleza cultural, pois o que impressiona mesmo é contemplar as imponentes igrejas como que em museu céu aberto pelas vielas da cidade. Entre capelas e igrejas, 3 delas se destacam como roteiro turístico religioso. Vamos começar pela matriz. Localizada no centro histórico da cidade, a igreja de Nossa Senhora da Conceição é considerada um ícone postal mais apreciado de ser. Edificada em 1713 sob o patrocínio de Santo Antônio, a matriz se tornou uma das maiores edificações religiosas da arquitetura colonial brasileira. Com paredes de pau a pique e taipa de pilão, a igreja possui ainda elementos barrocos que revelam influências de Aleijadinho, pai da arquitetura barroca brasileira. O altar-mor apresenta excelente talha rococó sob a autoria do entalhador Bartolomeu Pereira Diniz. A pintura no forro da nave central é uma visão angelical que descreve uma Nossa Senhora cercada de nuvens, anjos e ornatos, datada de 1828 e assinada por Manuel Antônio Fonseca, pintor de grande destaque na região. Sem muito esforço, os olhos pendem para o teto da Capela-Mor, de onde surge um grandioso lustre ornado em estilo floral a preencher o vácuo silencioso da igreja. Em meio à penumbra de uma escadaria de madeira em formato de caracol, com degraus dramáticos e ligeiros, absorvido por uma atmosfera absurdamente silenciosa, transpassada apenas por um fiasco raio de sol e ao mesmo tempo a nos transportar na intimidade com o infinito, todo esse mistério só é interrompido quando tocado o colossal sino incólume, fixado no ponto mais alto de uma das torres da igreja. Digo de passagem que a visão lá de cima não é modesta, mas é bom não estar por lá quando o sino tocar, pois apenas um tanger deste imenso sino poderia nos transviar de qualquer elevação ao infinito religioso. No vértice superior do interior da igreja, pode-se ver em linha reta a Igreja Bom Jesus de Matozinhos, também do século XVIII. É o local onde se celebra anualmente uma das maiores festas da cidade, a Festa do Divino.
Cercada por uma interessante paisagem urbana, a Igreja Nossa Senhora da Conceição torna-se assim um estimável e irresistível local de visitação que perdura por mais de 300 anos. Poucos metros dali, no ponto mais alto da cidade e com uma visão privilegiada, impõe-se a Igreja Santa Rita, que mais parece estar sustentada por um andor estático composto por uma escadaria de 58 degraus. Sua visão panorâmica e sinuosa permite o deslumbramento das linhas turvas da serra, ao contraste verdejante das matas com o branco característico da arquitetura imperial, perpetuado nos sobrados e casarões, tal como esta antiga capela de São Miguel de estilo neogótico do século XX. Voltando nosso olhar para a igreja de Santa Rita, é irresistível não observar a sua fachada poligonal e de inusitada composição colonial. A igreja possui uma única torre central que contém um relógio que pode ser contemplado por quase todos os moradores da cidade. É uma pena que, atualmente, o velho relógio esteja parado. Mas, como dizia o arquiteto Silvio de Vasconcelos, que esteve no local e, inspirado pelo som harmonioso de uma revoada de andorinhas, compôs a seguinte frase: "Cerro, cidade encantada que parou no tempo." Sua construção teve início no século XVIII e é por isso que a igreja de Santa Rita é irresistível, e não visitá-la seria como ir a Roma e não ver o Papa. Ainda bem que Cerro parou no tempo, assim sempre será possível visitá-la. Vale a pena conferir também a igreja de Nossa Senhora do Carmo, construída em 1781 e sustentadas por enormes muros de pedra-sabão e ornamentados por uma belíssima vegetação em forma de trepadeira. O acesso à porta principal se dá por uma rígida escada fronteiriça, também em pedra arquitetada em formato de um cálice. Aos seus pés, a Praça João Pinheiro, rodeada por casas coloniais, palmeiras imperiais e diversos comércios, o complexo urbano do Centro Histórico de Cerro são, assim por se dizer, ritmo da religiosidade dos serranos. Do ponto mais alto da escada, logo se vê a Prefeitura de Cerro. Olhar para ela nos arremete ao tempo remoto, o que nos faz ter a sensação de estarmos imersos no período colonial de pelo menos uns 200 anos atrás. Este conjunto arquitetônico de expressão cultural foi suficiente para que a Igreja Nossa Senhora do Carmo recebesse o título de Patrimônio tombado em 1949 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A religião é um ponto alto na lista de desejos dos visitantes. Entretanto, a gastronomia também tem a sua individualidade cultural enraizadas na identidade de Cerro. A cozinha é a construção e o símbolo da imagem do mineiro. Por isso, as iguarias são diversas. Porém, é o queijo de Cerro o mais atrativo e cobiçado patrimônio gastronômico ao longo de toda a Estrada Real.
Fabricado até hoje de forma artesanal em pequenas propriedades rurais, o queijo de Cerro se tornou comum na mesa dos brasileiros e foi o primeiro bem registrado como Patrimônio Imaterial de Minas Gerais em 2002 e Patrimônio Imaterial do Brasil em 2008. Além do queijo do Cerro elevar o nome da cidade ao cenário nacional e proporcionar um fascinante passeio pelas fazendas artesanais, a sua produção tem um papel fundamental na economia da cidade. Cerca de 150 famílias vivem da renda do queijo produzido em Cerro, contribuindo assim com 60% da renda municipal, um singular status que une a cultura à tradição. É verdade que o queijo do Cerro estimulou a produção industrializada, criando até uma cooperativa para atender às grandes demandas do mercado nacional e internacional, como nos explica o Sr. Jorge. Em 1952, criasse uma legislação para a produção de queijo em indústria. E essa legislação, ela é totalmente confrontante com a atividade artesanal. Mas foi a mesma legislação imposta para o queijo artesanal. Deu-se grande ênfase à indústria, porque era o momento, o mundo já estava industrializado, no Brasil é matéria nova, né? E o que aconteceu? O grande interesse econômico, simplesmente pelo comércio. Então, desprezou aquilo que realmente é o pai da criança e, infelizmente, fomos desconectados por 30 anos ou 40. E tudo aquilo que hoje é uma verdadeira cultura, são verdadeiros livros de história, né? Eles, às vezes, têm páginas perdidas. Mas o grande patrimônio histórico que dá origem a toda essa experiência gastronômica é, sem dúvida, o queijo artesanal e suas características de produção artesanal, que é passada de geração em geração, preservando assim a originalidade do queijo deixado como herança pelos portugueses durante a colonização. Com o Sr. Jorge não foi diferente, que desde os 7 anos herdou do pai a lida de fazer queijos de forma artesanal. Me recordo lá na fazenda da minha avó, a gente já ficava com aquela coisa de entrar na queijaria, que naquele tempo não se falava queijaria, quarto de queijo, né? Mas a gente já tinha aquela vontade de menininho de entrar, e eu via a produção na fazenda da minha avó. E me recordo muito, quando criança, né? A gente dava aquela entrada no quarto de queijo e, de repente, eles começavam a pegar uma confiança da gente e deixavam que a gente fizesse um queijo. E eu lembro quando eu fiz um primeiro queijo e fiquei ali com todo carinho, como se é uma coisa nova, uma descoberta. Quantas vezes minha mãe ajudou meu pai a fazer queijo, me gerando, né? Então posso dizer que o queijo entrou na minha vida, na história para mim, até antes do meu nascimento. No período colonial, no auge da exploração do ouro, o produto chegou a ser alvo de investigações com suspeita de contrabando de pedras preciosas em seu interior. E essa Estrada Real há registro de que quando era mandado um queijo desse para alguém, aparecia uma dúvida se esse queijo realmente seria simplesmente um presente, né? Ou se aquilo ali era um meio só de usando um queijo para contrabandear diamantes. Então esse queijo, às vezes, ele era alfinetado na dúvida que ali estaria havendo um contrabando de diamantes. Um dos seus segredos na produção artesanal está no fermento, aqui ele chama de pingo. Fermento lácteo natural recolhido do soro drenado do próprio queijo. Por que ele tem esse nome de pingo? É porque ele é coletado durante a noite, quando o queijo já está dessorando a última parte, aquele líquido concentrado ali de bactérias lácticas que vão fazer diferença na produção
e que ele é coletado na forma de pingo. Então fica ali gotejando durante a noite. No outro dia você tem um volume ali concentrado de bactérias. A partir do momento que você pegou esse leite, ele é colocado em um latão, ele recebe então o coagulante, que antigamente era feito até na própria fazenda, hoje ele é industrial, então se adiciona o coagulante e juntamente com o coagulante se adiciona esse pouco de pingo, que são as bactérias eláticas, é o fermento, e aí se agita ali por alguns minutos. Dado isso, você aguarda 45 minutos para a coagulação. Essa massa então, ela começa então a decantar e por cima ali junta o líquido vai subindo. E o que é feito? Tira um pouco desse líquido e vai colocando numa tela para ficar o sólido para trás. Você já passa a ter uma parte com consistência, você vai colocando nessa tela e já vai distribuindo nas formas. A partir do momento que você distribui toda a massa, você faz a espremedura. Após ser espremido, você vira esse lado que você acabou de moldar e vira o lado de baixo. Após isso, você coloca o sal. Qual que é o sal? Tem que ser usado sal grosso. Você aguarda aí até 6 horas depois e vai virar esse queijo para o lado contrário. Aquele que não tinha sal, você passa a salgar o outro lado. E nesse momento, você já pega aquele líquido que escorreu, é o que vai escorrer durante a noite, que é o pingo, nós falamos, que é o fermento. Esse queijo, praticamente ali, ele está pronto. Ele pode ficar 2, 3, 4, 5 dias. Aí ele cai no processo de maturação. Feito isso, ele é colocado nas prateleiras e aguardando ali a maturação natural, que é uma maturação que deve ser feita na queijaria, no ambiente natural dele. Disse-nos de passagem seu Jorge que no período mais épico os queijos eram transportados pelas tropas em lombo de burro, envolvidos por jacas de taquara ou em bruacas de couro cru, como podemos ver neste pequeno museu do queijo na sua fazenda nas extremidades de Cerro. Apesar de a produção manter as mesmas características artesanais desde a sua origem, alguns utensílios utilizados para a confecção foram modernizados, obedecendo a legislações sanitárias, como, por exemplo, estas formas de madeira que deram lugar a materiais de plástico e a superfícies de apoio que se adequaram ao aço inoxidável, ardósia e granito. Montanhas, frio e tradição são ingredientes típicos de um bom queijo, e foram estes os fatores decisivos para a evocação da tradição do queijo de Cerro, pois os altos relevos e as baixas temperaturas da região serrana favoreceram uma vegetação tipicamente singular, proporcionando assim um capim diferenciado para as vacas. É o caso do sítio Santo Antônio aos arredores de Cerro, propriedade de Bento José, um produtor de queijo curado que vem se destacando pela especificidade de produzir queijos exclusivamente com leite da raça Gir.
Além de todo este favorecimento climático que Cerro oferece, há outras formas de se produzir um bom queijo. Túlio, filho de Bento José, que também herdou do pai a destreza de produzir queijos, revela o método usado na produção e como acontece a maturação do queijo curado artesanal. Hoje os animais, pós chegada da pastagem, eles entram para o estábulo, né, pelo curral. O sistema de ordenha é mecânico. Já aqui dentro, na parte da ordenha, os animais recebem um concentrado na hora da produção de leite. Então o leite passa pela tubulação, cai num sistema de reservatório e é levado direto para dentro da queijaria, sem contato nenhum com o meio. A partir da hora que o leite dá entrada na queijaria, a gente adiciona nele o coalho e o pingo, que é o fermento lácteo que a gente colhe da produção do dia anterior. E a partir daí ele vem para a banca, né, que a gente conhece aqui como banca de fabricação, e a gente faz a dissora nele, nesse instrumento, uma bacia com um pano, e aqui a gente separa a massa do soro e é colocado dentro da forma. A forma é que vai dar a consistência no queijo, né, vai manter o padrão dele, e a gente faz a prensagem manual com a mão sobre a massa até que saia todo o soro. A gente faz a tomba do queijo, que é tirar o sal de uma lateral, vira ele, arruma na forma e adiciona o sal do outro lado, para a salga ficar igual dos dois lados. Então, a partir da hora que o queijo passou do dia para o dia seguinte, a gente retira ele dessa forma e leva para a segunda sala, que é a sala da maturação. Quando chega na sala da maturação, aqui a gente faz a limpeza do queijo, no caso um toalete, né? Pra gente aqui chama ralar o queijo ou grosar o queijo, que a gente usa um ralo. A partir da hora que ele foi grosado e ficou pronto para maturação, a gente vai colocar ele na prateleira. As principais habilidades de um bom queijeiro são as de paciência na lida com os insumos do queijo, de cuidados enfadonhos na manipulação da massa, de meticulosa medição dos ingredientes, persistência e delicadeza na capacidade de percepção de reações mínimas no conjunto de micro-organismos presentes no queijo. Outras habilidades importantes são pontualidade calculada pela altura do sol, cuidados de higienização pessoal e da queijaria, capacidade de solidão para proceder ao ritual quase em retiro, de senso estético para a garantia da plasticidade do produto, vocação para o ofício, o que faz com que o queijeiro faça de cada queijo uma peça de arte sempre igual e diferente. Antecessor de Túlio, que, como um bom pai, fez bem o papel de transmitir a tradição ao filho, que hoje administra o negócio. Começa a história de fabricação de queijo na minha infância, acompanhando meu pai, e ele me falava que o avô dele produzia queijo em pequena quantidade. Naquela época o gado era um gado que produzia pouco leite. Com os 8 anos de idade eu fazia queijo, ia para a escola e assim continuei durante toda a minha vida a produzir queijo.
turismo rural, os visitantes também podem passear pelas antigas fazendas de produção de queijo artesanal e apreciar como o queijo de Cerro preserva o seu ritual que predomina há mais de 2 séculos. Há quem diga que o queijo no Brasil nasceu em Cerro por influências de portugueses e italianos. Contudo, verdade ou não, seja puro, acompanhado de doce de leite ou goiabada, o queijo do Cerro vai ficar para sempre na memória e no paladar. É um queijo diferenciado, porque não se vê o queijo do Cerro como um simples produto alimentício. É um produto que, por trás dele, tem uma longa história. Esse queijo, ele ajuda a complementar a máquina do turismo. Isso enriquece, por exemplo, o Cerro. Então, você visita o Cerro sem falar do queijo. Tudo isso aproveitando o que a gente tem de melhor na nossa região, que é a qualidade do produto que a gente já fabrica há mais de 200 anos. São tantos estudos em cima da história do Cerro, que o queijo ele toma uma dimensão que eu acredito que é muito maior que a Lua. Esse tesouro eu aprendi a fazer com meu pai e passo para os meus filhos. A cidade e o queijo têm a mesma alma cultural. Ambas trazem consigo a mesma insígnia de Cerro. Falar de Cerro é falar de queijo, e é impossível degustar o queijo de Cerro sem pensar na singela serrania imperial preservado pelo tempo. E como todo bom mineiro e apreciador de um refinado queijo, finalizamos nossa visita pela cidade de Cerro na cozinha de Seu Jorge, degustando, é claro, um bom queijo com café moído em torno do seu antigo fogão a lenha. Um ótimo lugar para encerrarmos a nossa jornada pela inusitada Estrada Real, que está apenas começando.